Olá a todos, bem-vindos a mais uma atualização de portfólio. Na última semana, o portfólio do investidor do sofá caiu 2,38%, enquanto o SP recuou 1,28% no ano. Hoje, o SP está estável, enquanto este portfólio está com uma queda de 6,2%. Como assim? Bem, como vocês sabem, nomes de alto crescimento, empresas de tecnologia, até mesmo fintechs, todas elas têm sido bastante afetadas. Enquanto o próprio SP não tem se movimentado há um bom tempo. Na verdade, deveríamos olhar para os últimos 6 meses. Nos últimos 6 meses, veja isso, o SP subiu 6,5%, a carteira subiu 7,5%. Você pode ver claramente as grandes oscilações e também pode ver claramente quando tivemos picos de empresas de tecnologia e IA agora. Desde o início, a carteira ainda está com alta de 136,2%, enquanto o SP Valor subiu 30 e Valor 7,2%. No vídeo de hoje, vamos analisar a próxima semana de resultados, que promete ser interessante. Alguns nomes populares divulgarão seus números trimestrais. E depois vamos analisar alguns dados de mercado e macroeconomia muito interessantes, para entender melhor o que está acontecendo. Vou comentar rapidamente o relatório da Toast e compará-lo com o da Shift 4 divulgado há 3 meses. A Shift 4 divulgará resultados no fim de fevereiro. E então também vamos analisar o relatório de resultados do Interbanco, que também foi divulgado nos últimos dias. E então, como sempre, vamos encerrar com um pouco de esportes e entretenimento. E claro, vamos revisar as posições na carteira, porque eu vendi uma posição e aumentei bastante em várias outras. Mas vamos focar na próxima semana. Aliás, na segunda-feira os mercados estarão fechados, então na segunda não vamos perder dinheiro, mas também não vamos ganhar. Então, como vocês podem ver, segunda-feira podemos ignorar. Vamos direto para terça-feira antes da abertura. Não vejo nada interessante aqui. E touro, eu acho uma interessante. Terça-feira após o fechamento, Palo Alto e Cadence são os grandes nomes que vão divulgar seus resultados trimestrais. Depois, na quarta-feira, antes da abertura, Analog Devices, SolarEdge, Moody's também. Fiverr, veja, acho que quem ainda possui aquela Fiverr ainda estou esperando alguma lucratividade, mas quase nenhum crescimento. Quarta-feira após o fechamento. Temos a Carvana, temos a DoorDash, a Figma e até mesmo o eBay. Acho que Figma e DoorDash são bem interessantes de acompanhar e Carvana talvez um pouco, especialmente se você possui seguro root. Talvez isso possa ajudar essa ação na quinta-feira antes da abertura, uma bem grande que é o Walmart, John Deere também. Eu vou te mostrar depois porque essa é engraçada. Temos Lemonade, Klarna, tudo isso. Quinta-feira antes da abertura e depois quinta-feira após o fechamento. Nós temos basicamente, acho que a maior é a Opendoor para investidores de varejo. E aí na sexta-feira nada de muito especial. Acho que mais para o final de fevereiro, é quando temos final de fevereiro, começo de março. Temos algumas empresas um pouco mais interessantes que divulgam seus resultados trimestrais. Mas como vimos nas últimas semanas, isso não importa tanto assim. Você pode ter um ótimo relatório de lucros, uma boa teleconferência de resultados e, adivinha, sua ação pode cair, indo para a carteira, ou nesse caso, devo dizer, para as posições fora da carteira. CoreWeave continua inalterada ali. Iron, como você sabe, agora tenho 300 ações de Iron em vez das 600 e 500 ações anteriores. Já expliquei porque tenho muita exposição em todo esse setor de nuvem de IA, com a CoreWeave, com a Iron e, claro, com a Nebius. E então, sim, ainda mostrando, claro, por que não? Até expirarem, ainda vou mostrar para vocês as opções de compra da PayPal. O desempenho horrível aqui. Então, a de junho chegou, elas já se foram. Então talvez eu só venda os 575 euros que restam aqui e é de janeiro de 2027, acho que qual que é o sentido? Talvez exista uma estratégia para recuperar algumas perdas esperando, ou talvez vendendo o que restou aqui e fazendo outra coisa com isso, isso ainda precisa ser visto. Mas por enquanto eu não escondo minhas perdas, assim como não escondo meus ganhos. Então é isso, passando agora para a carteira em si, e temos um novo número 1. Acredite ou não, não é mais a Sophie. Por cerca de 0,2% agora é a Nebius, porque a Nebius tem tido um desempenho extremamente bom. Apesar de toda a volatilidade extrema e das quedas que vimos nas últimas semanas e meses no setor de IA e tecnologia. Então a Nebius está, claro, perto de $100 por ação. Depois de, na minha opinião, um dos melhores resultados de lucros com eles, mas também sem muitas divulgações de resultados da empresa. A Nebius está em primeiro lugar. Depois temos a Sophie, que voltou a ficar abaixo de $1.
Se a SoFi voltar a subir para cerca de 5 dólares, é claro que essa ação vai subir de novo. Depois temos a Alphabet em terceiro lugar. Isso não mudou muito. Rocket Lab, AMD, Steelmicron, Duolingo, posição de caixa da Meta, Uber, Rubrik, Shift 4 Oscar, Robinhood, Netflix, Pagaia, Duolingo, algumas ações da Nvidia e aquela ação de acompanhamento da Palantir. Tenho certeza de que Michael Burry vai ficar muito irritado com isso, mas há uma posição que não está mais lá. E essa, claro, é a Alibaba agora. Vendi a Alibaba aqui a 155. Expliquei que não devo mais lutar contra o mercado. Apesar de estar barato, se as manchetes anti-China continuarem, não vejo razão para segurar, quando minhas outras ações também estão baratas e não sofrem o mesmo tipo de manchete negativa. Isso vai aumentar significativamente minha posição em caixa, e eu vou colocar esse dinheiro para trabalhar, então ainda tive um ganho de 71,6% nessa posição. E como você pode ver, nos últimos dias eu realmente comprei bastante. Comprei mais ações da Netflix aqui a 1 dólar e 59 centavos. Comprei mais Robinhood antes deles divulgarem seus resultados trimestrais. Sim, continuo comprando software, então aumentei um pouco essa posição e depois dos resultados da Robinhood, aumentei essa também. E continuo repetindo a mesma coisa várias e várias vezes. Por enquanto BTC cai, Bitcoin cai, Robinhood cai, não precisa complicar demais. Não faz muito sentido, mas eventualmente o mercado vai entender que o cripto como porcentagem da receita total está diminuindo. Também comprei mais ações, um aumento percentual em Uber a 71 dólares e 84. E então comprei mais Oscar, um aumento aqui de 14,38% mais Shift 4 mais Rubrik, mais Meta. E sim, aumentei minha posição em Pagaia em 25,2%. Falei que não queria fazer isso, pois era só uma operação de curtíssimo prazo para segurar por 12 meses. Mas olha, se o mercado penaliza essa empresa porque a orientação deles foi, eu diria, muito conservadora, eu não vi nada de errado com o negócio em si. E eles disseram, olha, se as coisas não forem tão ruins quanto o esperado, podemos nos ajustar bem rápido. E claro, tudo isso acaba virando um vento a favor. Mas se o pior cenário deles, digamos assim, acontecer, pelo menos eles estão bem preparados. Isso, claro, significa que minha média é reduzida, e tudo bem para mim. Mas no geral é isso que estamos vendo agora na carteira. Eu, claro, não estou feliz com o fato de que sim, alguns desses nomes eu achei que já estariam em alta, mas o mercado tinha outros planos. Tudo bem, eu gosto das empresas. Por exemplo, a Rubrik não deveria estar a 54 dólares por ação, mas eu não faço as regras do mercado. A Rubrik precisará provar repetidamente que é uma empresa de cibersegurança muito bem posicionada, diferente da Commvault e das demais do mercado. Eles serão recompensados com a Shift 4, que na minha opinião é uma empresa mal compreendida pelo mercado. É uma empresa pequena, mas muito lucrativa e gera bastante receita, felizmente para nós novamente. Essas empresas ainda divulgarão seus resultados trimestrais e, caso superem as expectativas, o mercado deve reagir positivamente. Embora isso definitivamente não seja o que tem acontecido nas últimas semanas com o Oscar. Se eles atingirem a orientação de 26, de 18 a 19 bilhões de dólares em receita e as margens, o esperado é 13,4 dólares por ação aqui. Na minha opinião, esse pequeno valor de mercado está muito barato. Sobre o Duolingo, esse nome teve o pior desempenho, caindo 67% com o Duolingo. Como já disse, vou esperar pelo próximo relatório de resultados. Já tivemos os números preliminares, estamos bem, mas quero ouvir mais sobre a gestão durante a ligação. Quero analisar as margens também, e aí vou decidir se vou ou não aumentar essa posição. Sim, para baixar a média, e aí vamos ver o que acontece. E quanto ao resto aqui, Netflix? Olha, se continuar abaixo de 80, vou continuar acumulando. O grande catalisador aqui é, claro, se eles vão ou não acabar comprando a Warner Brothers. Se eles não comprarem a Warner Brothers, espero que seja porque ela aceitou a oferta da Paramount, pois assim a Warner Brothers terá que pagar cerca de... quanto mesmo? Cerca de 0,8 bilhão de dólares para a Netflix, mas se o acordo não acontecer por causa da Netflix, não é tão bom assim. Porque aí a Netflix vai ter que pagar, acho que mais de 5 bilhões de dólares, algo assim. Quase isso para a Warner Brothers. O que, claro, vai prejudicar o fluxo de caixa livre deles, as margens deles por um tempo. Mas cenário número 1. Ok. Eu adoraria que eles comprassem a Warner Brothers, mas se não comprarem, pelo menos estão recebendo bastante dinheiro dentro da empresa. Isso também significa que as recompras de ações vão começar de novo, e como as ações caíram bastante.
Não seria a pior coisa de se ver, mas eu acho que em março é quando vamos ter muitas respostas. Sim, enquanto isso, pode ser um dinheiro parado. Quanto ao restante aqui, acho que local também é um desses nomes que ainda vão divulgar seus resultados trimestrais. Estamos de volta aqui abaixo dos dólares. Esse aqui, quero dizer, voltou acho que exatamente para onde estávamos há uns 6 meses. Também é um nome desvalorizado, não muito bem compreendido pelo mercado. Ok, se continuar assim, acho que vamos ter mais tempo para acumular mais ações. Eu já tenho uma quantia significativa em dólares. A empresa continua crescendo e superando as expectativas do mercado. Tenho quase certeza de que vou ver muito verde nessa posição. Quanto ao resto, eu pretendo adicionar uma empresa ao portfólio? Não, na verdade não. Sei que alguns comentam, e a Microsoft com esses preços? Sim, parece muito razoável, especialmente se formos olhar para Walmart, John Deere, Home Depot, coisas assim. Sim, é uma empresa com preço razoável, mas como pode ver, já tenho aqui. Google e Meta, esses dois já são uma boa parte da carteira, e eu prefiro apenas adicionar mais, especialmente Meta, a esses preços. Se o Google cair abaixo de 300 dólares de novo, provavelmente aumentarei ainda mais essa posição. Então, quando olhamos para as empresas super grandes, são essas duas aqui, e basicamente é isso. Indo para os dados do mercado. Preços do cacau. Você pode ter comprado um chocolate para o seu encontro de Dia dos Namorados ontem, talvez tenha saído mais barato. Bom, espero que tenha sido mais barato, porque como você pode ver, os preços agora voltaram ao patamar do final de 2023. Eu sei que é um indicador defasado essas coisas, mas a gente definitivamente deveria ver o preço do chocolate cair. E se não cair, bem, aí não é justo. Quanto ao preço da prata, dá para ver claramente que isso também caiu. Esse gráfico parece um daqueles gráficos que a gente vê sobre ciclos de mercado, né? Euforia extrema. Primeiro vemos a queda, depois um repique que parece recuperação, mas logo cai mais ainda. Será que é o caso aqui também? Eu não sei, mas estamos um pouco abaixo de onde estávamos antes, enquanto o ouro não está tão longe das máximas históricas. Quanto ao restante, cobre, aço, lítio, platina e minério de ferro, você pode ver que no último mês a prata foi a que mais caiu, depois a platina e depois o lítio, mas no último ano você pode ver que a prata é a grande vencedora. Platina e lítio também são grandes vencedores aqui, e até o ouro subiu 75%. Então sim, esses nomes, junto com alguns outros bens de consumo do setor de energia, têm apresentado um desempenho muito bom. O que não tem apresentado um desempenho muito bom é como você pode ver claramente aqui. Se você olhar para o Round Hill, Magnificent 7 ETFs o máximo. Isso é uma correção de 10%. E sim, as pessoas têm dito, mas os mercados estão próximos das máximas históricas, etc. Pode até ser, mas se você olhar para o setor de tecnologia, estamos muito longe disso. Então, se você olhar para o setor de bens de consumo do SP500 aqui, a porcentagem de ações com RSI acima de 70, quero dizer, está tão alta quanto estava aqui. Acho que foi em 2021, perto de 2022. Agora, o que aconteceu depois que 50% das suas ações ficaram sobrecompradas? Bem, como você pode ver aqui de modo geral, não é algo muito bom daqui para frente. A porcentagem de ações em máximas de 52 semanas está perto de 20%. A porcentagem de ações que estão nas mínimas de 52 semanas é muito baixa, em 6,3%. E então, se olharmos para esta parte aqui, o SP500, quando perto de 20% das ações estão em máximas de 52 semanas pela primeira vez em 6 meses. A coisa boa aqui é que um ano depois, 100% das vezes estávamos no positivo e, em média, subimos 15%. O maior drawdown do topo ao fundo é de 12,35%. E aqui vem a parte interessante. Energia do SP500, a porcentagem de ações em máximas de 52 semanas, olha isso, 68%. Então, o fluxo de fundos do ETF do setor de energia no total de um mês também está extremamente alto, tão alto quanto é aqui. Lá em, eu diria, 2009 mais ou menos. Utilidades do SP500, porcentagem de ações em máximas de 52 semanas, 51%. Industriais, 40%. E assim você começa a entender por que o mercado em si não está tão longe das máximas históricas. Se observarmos as grandes empresas de tecnologia, as 7 magníficas ou até o ETF de software, veremos isso. Bem, claramente aqui nós já tivemos uma correção considerável, e não foi a única. No setor financeiro do SP500, só 11% das ações atingem máximas de 52 semanas.
Então, o setor financeiro também tem puxado do mercado um pouco para baixo. Então, você tem sim uma parte do mercado que está em máximas históricas. Mas quem movimenta o mercado? Quem movimenta o mercado é, claro, a maior empresa, mas as maiores empresas não têm subido. E então temos esse tipo de situação, certo? As grandes empresas de mega capitalização ficaram estáveis nos últimos meses, e também temos as outras empresas que não eram valorizadas antes. Elas têm subido, mas como só elas sobem e não as empresas de grande capitalização, que pesam muito no índice, o índice acaba pouco alterado. Tivemos exatamente o oposto acontecendo na Coreia do Sul, onde tivemos, claro, as empresas de memória, esse tipo de empresa que subiu bastante. E é isso que você está vendo aqui. Se você observar a porcentagem de ações nas máximas de 52 semanas, é só 11%. Então, para vermos o S&P ou o Nasdaq subirem e realmente participarem, ou digamos, continuarem o mercado de alta, precisamos dos setores financeiros, dos magníficos 7 e que o setor de software também participe. Caso contrário, acho que a narrativa de mercado de alta não fica tão interessante. Se você olhar aqui para o setor de tecnologia do S&P 500, a quantidade de ações que estão sobrevendidas, você pode ver isso. Foi o quê? Acho que na última quinta-feira, não a quinta-feira que tivemos agora. Na semana anterior, tivemos várias empresas que estavam sobrevendidas. Naquela época, havia muitas ações em máximas de 52 semanas, e então tivemos uma sexta e segunda-feira com um mercado muito positivo. E assim, muitas das ações sobrevendidas subiram, e agora é apenas um RSI que está muito baixo. Mesmo cenário para o percentual de ações sobrevendidas e em mínimas de 52 semanas da Nasdaq. É isso, certo? Isso é, claro, uma piada. Agora, mandem o MAC 7 para as máximas agora que eles entraram pesado em bens de consumo a 40 vezes. Lucros para o mercado? Sim, para o mercado continuar subindo. E eu sei que para algumas pessoas é muito irritante dizer que, tivemos uma correção apesar do mercado não ter se movido muito. Por quê? Adivinha? Nem todo mundo está investido na Procter & Gamble a 22 vezes o lucro, onde a expectativa é que a empresa cresça 1% ou 2-3% mais ou menos. Ou até mesmo uma Home Depot a 25 vezes o preço, lucro crescendo 3-4% ou uma Coca-Cola, Company a 24 vezes o lucro crescendo 2-3%. Ou John Deere a 33 vezes. Lucros com crescimento de receita em declínio, crescimento de receita em declínio, e então sim, no ano fiscal de 27, 28 espera-se crescer cerca de 9%. Ou que tal a 50 vezes os lucros nesse caso crescendo 8-7% de receita a cada ano, ou talvez o Walmart a 44 vezes com os lucros crescendo 3, 4, 5%. Então, claramente o mercado agora está ok, sabe? Busca por segurança. Compramos prata, compramos cobre, compramos ouro. Agora também vamos comprar esse tipo de empresa, utilidades, industriais, bens de consumo básico, coisas assim, coisas que não crescem tanto. Mas sabe? Estamos dispostos a pagar um prêmio para ter esses nomes, porque não temos certeza. Não temos certeza sobre tecnologia, não temos certeza sobre empresas de software, não temos certeza sobre toda essa história de IA, certo? Isso faz total sentido para mim. Também não sabemos se as empresas de IA vão, tirar todo mundo do mercado. Quem vai usar o software deles? Quem vai pagar pelo tecido ou pela assinatura da OpenShow? Se a Salesforce não existir mais, se a ServiceNow não existir mais, se todas essas empresas de software, os funcionários não tiverem mais empregos, esses engenheiros e desenvolvedores de software e todo esse pessoal não deveriam usar esse tipo de assinatura? Como isso funciona exatamente? A maior fonte de renda da Anthropic não são as grandes empresas, mas se essas empresas estão fechando, como a Anthropic vai ganhar dinheiro? Você vê como o mercado está ridículo agora. Eu acho que há uma oportunidade. Indo para Toast Shift 4, como eu disse, Shift 4. Ainda vai divulgar os números trimestrais, mas Toast nos traz algumas informações interessantes aqui. Então lembre-se da Shift 4 3 meses. Eles já nos disseram que estão vendo alguma fraqueza no setor de restaurantes agora, setor de restaurantes dominado pela Toast. É justo dizer que a Toast é a líder ali. Então, quando olhamos a comparação do quarto trimestre com o terceiro trimestre, quarto trimestre para a Toast, terceiro trimestre para a Shift 4, é uma comparação estranha. Mas esses são os números que temos. Comparando, vemos que a Shift 4 cresceu ou cresce mais rápido. EBITDA ajustado da Shift, quarto, volume de pagamentos maior e crescimento mais rápido por localidade sem queda.
Isso pode mudar no quarto trimestre. Conversão de fluxo de caixa livre. Shift 4 vence novamente, vendas nas mesmas lojas. Shift 4 vence. Exposição a restaurantes. Shift 4 é melhor aqui porque tem de 33% a 40%. Toast, de 85% a 90%. E lembre-se do que eu disse. Shift 4 disse que está vendo fraqueza. Toast, há 3 meses não disse nada sobre isso. E adivinha só, dessa vez eles falaram. Por quê? Isso é importante para os donos da Shift 4, porque a Shift 4 identificou a fraqueza muito antes da Toast, ou pelo menos falou sobre isso publicamente agora. Shift 4, como você sabe, gera receita através de jogos, hotéis, esportes e entretenimento. Então você está muito mais diversificado. Se houver fraqueza nos restaurantes, mas não houver fraqueza no restante, a Shift 4 ainda vai se sair bem. Mas a Toast basicamente está frita se houver fraqueza nos restaurantes. Agora, é claro, eu sou tendencioso, mas também acho que a Toast é um bom negócio. Mas eu prefiro muito mais ter uma empresa que está exposta a restaurantes, hotéis, esportes, entretenimento, jogos e não só nos Estados Unidos, que é a Shift 4. Claro, precisamos aguardar a divulgação dos resultados trimestrais da Shift 4, talvez orientar ou comentar na teleconferência de resultados para garantir que a comparação faça sentido. Ainda tenho ações dela. Ainda estou bastante otimista com o sucesso de longo prazo da empresa. Quanto ao Interbanco Inter, aqui está a comparação do terceiro para o quarto trimestre. Lucro líquido com forte aceleração, crescimento do lucro líquido de um trimestre para o outro, momento de melhora, crescimento do lucro líquido ano a ano. Aqui temos uma leve desaceleração, mas ainda assim o retorno sobre o patrimônio líquido melhorou 90 pontos base receita líquida sólida. E isso está em reais brasileiros, não em dólares. Crescimento consistente ali, crescimento da receita líquida ano a ano, leve aceleração, então isso é bom. Receita bruta, crescimento sólido, índice de eficiência que apresentou uma leve deterioração. Mas então, quanto ao crescimento da carteira de empréstimos ano a ano, contas ativas, contas totais, todos esses indicadores foram muito bons. Comparado ao terceiro trimestre, clientes ativos líquidos tiveram uma leve queda, 1,1 em comparação com 1,2. Nada tão grave. Receita média por conta ativa melhorando, monetização aumentando, custo para atender subindo um pouco o custo por cliente e então a margem por cliente aqui ampliando as margens. Eles vão ter um dia do investidor no meu aniversário, na verdade em Nova York, acho que em 11 de maio, então vai ser bem interessante ouvir sobre isso. Claro, os objetivos de médio prazo, se ainda estão no caminho certo ou talvez haja um número atualizado, mas no geral eu gosto do que estou vendo aqui. Já comentei sobre essa empresa antes e a considerei uma potencial multiplicadora. Resolvi atualizar agora porque divulgaram seus resultados trimestrais. Acho que a tese segue intacta por enquanto. Empresa pequena crescendo rápido. Será que pode virar uma potencial multiplicadora? Eu ainda colocaria ela nessa lista até que a tese mude. E assim chegamos ao segmento de esportes e entretenimento do vídeo, como você pode ver aqui à esquerda. O Tottenham Hotspur terá um novo técnico por enquanto, que é Igor Tudor da Juventus. Nomeação muito estranha, mas tudo bem, tanto faz. Então tivemos alguns jogos da FA Cup. O Liverpool venceu com bastante facilidade o Brighton. O Chelsea venceu o Hull por 4-0 com um hat-trick de Pedro Neto. Também temos aqui o Man City, que venceu seu jogo por 2-0 contra o Salford, e na Premier League tivemos Brentford contra Arsenal. Eu sei que aqueles que jogam Fantasy Football, o FPL da Premier League, provavelmente apostaram em alguns defensores do Arsenal. Eu estou até feliz que eles sofreram um gol e perderam alguns pontos porque eu simplesmente esqueci de atualizar meu time. E então, na La Liga, temos aqui, acho que foi 2-3 dias atrás, Atlético de Madrid vencendo o Barcelona por 4-0. E ontem tivemos o Real Madrid vencendo por 4-1 contra a Real Sociedad, mas aparentemente o Atlético acabou de perder por 3-0 na La Liga. Então é isso. Quanto ao entretenimento, acho que temos aqui 3 programas que vão agradar a todos os espectadores. Quer você goste ou não desse tipo de programa, acho que para uma noite entediante esses programas deveriam estar na sua lista. Esse aqui da direita, Banshee, foi recomendado por um seguidor e sinceramente não é nada ruim. E para concluir, é isso da minha parte nesse vídeo. Deveríamos simplesmente apostar contra tecnologia e IA e comprar empresas que valem 40, 50 vezes o lucro, mas crescem só 2, 3%. Você me diz, eu não acho, mas é isso que o mercado está indicando agora? Me diga o que você acha aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.